Hello, amigos, tudo bem com vocês? Estamos aqui, eu, Jordana, ao lado de Letícia. A gente vai fazer o nosso 10º capítulo agora sobre a série O Nome do Vento, só que dessa vez não falaremos propriamente de um resumo de cada capítulo, da narrativa em si, mas serão reflexões a respeito do que a gente leu desse primeiro livro. Sim, então fiquem tranquilos, assim, escutem esse episódio tranquilo, sabe? Às vezes andando no carro, geralmente é bem isso, né? Deitado, tranquilo, só vem com a gente que a gente vai fazer umas reflexões bem legais. E tenham paciência, só para esclarecer. É mesmo. A formação minha e da Letícia não tem nada a ver com literatura e nada assim mesmo. Somos só leitoras amadoras, empolgadas. Então, assim, tenham paciência, tá certo? E eu acho que uma coisa, assim, que a gente tem que falar, porque foi tipo... Foi que Letícia fale, porque o Twitter é seu. Não é o Twitter é meu, é só porque eu que fico Postando. né? Então, acho que foi que dia? Eu não lembro. Foi numa madrugada de um desses dias da semana. Eu acordei. Sabe quando você acorda no meio da madrugada? Então, eu acordei, acho que era umas 5 da manhã e vi muitas notificações no Twitter. Anormalmente muitas. E eu não lembro de ter feito nenhum post muito significativo, assim, marcado ninguém, porque geralmente os tweets que a gente mais recebe atenção são os tweets que eu reblogo com imagens do Mark Simonetti, que inclusive é o autor das capas dos livros do Brasil, da editora Arqueiro. Ilustrador mesmo. E ele é muito gentil, ele geralmente retuita os tweets que a gente marca ele, então geralmente dão muitas notificações, mas estava absurdamente maior ainda. Quando eu vi, Patrick Rothfuss tinha retuitado o nosso tweet com uma foto do Mark Simonetti. Eu imagino que o Patrick não visitou a nossa página. Foi através do retweet do Mark Simonetti, inclusive, muito obrigada, Mark, que ele viu essa postagem nossa e ele retuitou. E, tipo assim... Eu quase acordei a minha mãe de madrugada. Eu disse, mãe, pelo amor de Deus, o Patrick Rothfuss. Minha mãe super surtou de manhã no café da manhã. Tipo, sério? Muito. Mandei mensagem pra Jordana praticamente quase na hora. E você meio que me respondeu quase na hora, né? Eu acordo cedo. E aí, nossa, gente, é isso. Não tem nem o que descrever. Tipo assim, o fato de que ele às vezes passou o olho em alguma coisa que a gente tweetou, tipo assim, já é tipo, meu Deus do céu. O meu irmão. Meu irmão e minha mãe, que nunca nem leram livro, tipo, e não conhecem o Patrick, não sabem o que ele é, quem ele é, ficaram super empolgados. Enfim. A minha mãe cagou. A mãe da Jordana é muito engraçada. Ai. Então, saindo um pouco disso e indo pro episódio em si, né? E aí, Jordana, gostou ou não gostou? Adorei. Confesso que eu não sou uma leitora, assim, muito... Eu já falei isso no primeiro episódio. Não sou uma leitora de livros de fantasia mesmo, mas eu adorei. Não só porque eu gostei mesmo da narrativa, dos problemas em si dela, mas, assim, das questões dela, né? Mas eu também gostei, e a gente estava discutindo isso outro dia, do tanto que é sutil mesmo. Por exemplo, tanto que é sutil a magia no livro. A gente estava vendo, inclusive, uma entrevista do Patrick falando sobre isso. Que, às vezes, um elemento mágico na narrativa, um elemento mágico dentro de um mundo, de uma sociedade humana, tem um impacto, assim... gigante em detalhes e na cultura mesmo dessa sociedade. Sim. E é isso que eu sinto. Parece que é realmente uma civilização humana, só que com algumas pitadas de magia e umas pitadas, assim, meio obscuras de magia, que não é a toda a população que sabe e que no começo do livro a gente também não sabe. Então, assim, é muito verossímil, como se fosse assim. Não é como se
tudo que acontecesse lá fosse magia. Não, são só alguns detalhes mesmo, só que enriquecem demais esse mundo. Por exemplo, no mundo de Harry Potter, que é um outro livro de fantasia, assim, tudo bem que é mais infantil, né, infanto-juvenil, mas que é o que eu tinha mais contato, tudo lá é mágico. Tudo lá, todos os detalhes. Quando você entra, né? Quando você entra no mundo mágico, é tudo mágico. Até o jornal é mágico. Tudo, tudo. Todo detalhe mesmo. Isso é muito legal, porque incentiva a fantasia e tal. Mas quando a gente entra no mundo do Patrick, a magia é mais discreta. Mas basta, né? É uma Exatamente. Igual você falou, é uma magia que um detalhe já muda completamente toda a história. Exatamente. Foi até engraçado você falar de Harry Potter, porque era uma coisa que eu queria comentar, o quanto falar sobre essa série, que é a Crônica do Matador do Rei, tem sido bom no sentido de que não é uma dessas fantasias muito conhecidas, tipo Harry Potter, Senhor dos Anéis, Crônicas de Nárnia, porque a gente não entra num campo onde tem muita pressão já, tem muita gente que sabe falar sobre essas fantasias. Então a gente tá, tipo, por sermos amadoras e por sermos empolgadas com essa fantasia em específico, que é a do Patrick, a gente não sofre tanta pressão de conhecer, tipo, profundamente. Porque no Brasil ainda eu acredito que tem muita gente que sabe sobre isso. Uma vez eu vi um tweet de uma menina que sabia que já tinha lido O Nome do Vento, tipo, acho que 14 vezes. Era uma coisa de louco. Mas mesmo assim não tem ainda a vasta... Tipo assim, é muito... Não pega todo mundo, tipo assim. Exato, o público não é tão grande e eu acho bom, acho bom esse sentido de que a gente ainda tá conversando com uma comunidade que ainda é pequena. Sim. E assim, por mais que a gente tenha recebido o retweet do Patrick, que foi grandiosamente uma surpresa, eu fico muito feliz com as pessoas que estão lá tweetando pra gente, ou comentando, algum comentário, tipo assim, é muito legal, tipo, saber que vocês estão, sabe, prestando atenção no que a gente às vezes tá falando, e às vezes comentando e empolgando, tipo assim, é muito legal também isso. Sim, mas eu acho que a própria narrativa faz isso, né? O próprio livro, quando a gente pega um carinho especial por ele faz com que a gente empolgue toda vez que ouça sobre esse assunto, toda vez que relembra sobre o que leu, porque realmente é um livro muito bom. Sim. Mas então, eu já respondi a pergunta número 0. E agora vamos para a pergunta número 1, que foi inclusive a primeira pergunta da enquete que a Alice lançou no Twitter. Eu lancei várias. Eu cheguei a falar no Twitter o seguinte, gente, vamos discutir um pouco sobre algumas pontas soltas que ficaram no livro O Nome do Vento, que a gente quer descobrir ainda, que faltou falar mais, mas não porque faltou, às vezes é uma coisa bem proposital da genialidade do Patrick, deixar de falar, através de enquetes. E aí eu fiz algumas enquetes ao longo dessas 2 semanas, e aí nós vamos comentar um pouco sobre essas enquetes, pra gente até servir de ponto de partida para essas discussões. Discussões. Então, a primeira enquete foi sobre o capítulo, sobre a capa mesmo do livro, que foi perguntando qual vocês preferiam, né? E eu acho que a capa do Nome do Vento ganhou, mas eu acho que não foi coincidência, porque realmente é o livro mais conhecido, é o livro mais vendido no Brasil e é o mais fácil também de se achar. Então, acho que não foi coincidência. Mais pessoas leram o primeiro volume que o segundo, né? E a primeira vez que eu e a Letícia começamos a discutir sobre o livro e a gente falou sobre a capa, eu não tinha lido o livro inteiro ainda. Então, eu não tinha noção do que significava esse livro e do que significava essa capa. Mas essa capa, hoje, olhando depois de ter terminado de ler o livro, que ela tem muita coisa, ela já tem muita informação sobre a narrativa. Sim. Por exemplo, aqui a gente vê o coach, né? Eu vou continuar falando coach. Aqui a gente vê o coach com a capa magnífica dele, que ele tanto preza, com o alaúde, que tem aquela relação com a família dele, com as origens dele mesmo, e que também tem uma relação que a gente vai discutir um pouco mais pra frente, eu acho, né? Porque eu não sei como é que vai ser o andamento desse episódio. Ninguém sabe. Exatamente. Sobre o luto mesmo, o jeito que ele lida com a dor de ter perdido a família dele, que ele tanto gostava, né? E talvez até um
um gancho para ele ter essa capacidade de nomeação tão forte, né? Afinal de contas, foi com a quebra do alaúde que ele nomeou o vento pela primeira vez. Sim, foi. Eu acho que eu já comentei com você que ele tá de costas, né, na capa. E eu geralmente tendo a gostar mais de representações do Quoth de costas. Foram raros os desenhos do Quoth de frente que eu gostei dos rostos, sabe? Então, tipo assim, não sei porquê, eu gosto muito dessa ideia de que ele tá de costas pra gente. Porque eu acho ele meio misterioso ainda, secreto. Sim. Enfim. E ao fundo, Sim. tem o que a gente posteriormente, agora pensando melhor, a gente consegue pensar que pode ser talvez esse rio que cruza, né, a cidade, e talvez seja a ligação entre INRI e a universidade. Sim, é o rio Omete. Exatamente. E a ponte de pedra. Então é meio que aonde ele vai passar muitos dos anos da vida dele. Sim, e grande parte do próprio livro O Nome do Vento, apesar da gente fazer aquelas divisões que eu faço, o grande blocão acontece enquanto ele tá nessa universidade. Então faz sentido dele ter representado essa capa assim, né? Exatamente. E INRI também tem um papel muito importante também. Até porque ele chama o vento em INRI, não na universidade em si, né? E também eu acho que essas duas cidades representam esses dois mundos dele. É como se a universidade representasse esse conhecimento que agora ele está adquirindo das magias, dos conteúdos em si. E INRI representasse aquele lado mais artístico dele, que representa um pouco do passado de Edenarul dele, mas que também e junto a música para ele. Então é como se nessa ilustração a gente tivesse acesso a esses dois mundos dele, o da universidade e o da música. E fazendo uma ponte, tem realmente uma ponte. E ele tá no meio dela. Gente, você tá parecendo uma professora de literatura. Falando de um livro que vai cair no vestibular. Anota aí, vai cair, hein? Desse jeito. Nossa, faz tanto tempo. Mas é isso, eu acho que é basicamente isso. E olha só pra gente pensar um pouco também. Essa capa dourada... Não é dourada? Laranjada barra dourada. Nem marrom. Ah, vai se danar, Letícia. É quase dourado esse negócio aqui. São os tempos de ouro do coach, que ele tá acendendo. Nossa, Jordana, meu Deus do céu. Eu tô forçando a barra, tô. Tá forçando a barra. Tá bom, então vamos parar de falar da capa. Então vamos. Gente do céu, parece que a Jordana realmente entrou no mundo de literatura que... É claro que, gente, com todo respeito pra quem faz literatura, que às vezes a gente tá falando completamente asneira, mas desculpa, é só porque eu achei que a Jordana empolgou de uma forma assim... Vamos lá, segunda enquete. Agora a gente já tinha comentado que vocês tinham... Em outro episódio a gente tinha falado que vocês tinham preferido O Nome do Vento. A Jordana só quis tirar esse momento pra falar um pouco sobre a capa mesmo. Tipo, o que a gente notou na capa que é diferente, que ela não tinha reparado antes de começar a ler o livro. Cara, vai dar 2 episódios mesmo. E não tem problema. A segunda enquete eu coloquei a seguinte pergunta. De qual desses personagens você mais espera explicação? E quem ganhou, eu tinha colocado a Auri, a Dena e a mãe do Quoth, a Lauren. E a Auri ganhou. Foram 9 votos e a Auri ganhou com 44% deles. E eu acho que, inclusive eu tuitei um vídeo do Patrick falando que no rascunho original a Auri não estava no livro. Ele tinha escrito um livro sem a Auri. Tipo assim, começado a pensar no livro, escrever o livro sem a Auri. Imagina, uma menina que ganhou a enquete na frente da Dena e da mãe do Quoth. Tá ali a Auri. Inclusive, a Auri é uma das minhas personagens favoritas. Sim. E uma das que eu tenho mais qualidade. Eu confesso que eu não votei na Auri. Eu também não votei na Dena. Eu votei na mãe do Quoth. Tem alguma coisa na mãe do Quoth que me interroga muito a cabeça, do tipo, quem é ela, de que família que ela é, porque eu já vi uma teoria, eu acho que de que ela pertence... Você lembra que os Edenarul, eles são representantes do Barão de Greyfallow, né? Sim. E aí tem uma história lá de que a mãe dela seria uma dessas... pertencia a essa família do Barão de Greyfallow, alguma coisa assim. Enfim, independente se isso for verdade ou não, e eu acho que o Patrick
pode ser que não seja tão óbvio, porque o Patrick parece que ele pega o óbvio e caminha pro outro completamente diferente. Eu tenho muita curiosidade de saber quem que é a mãe do Colt, no sentido de o passado dela. Mas é claro que a Dana, tipo, igual você falou, você tem até uma teoria com a Dana, né? Você falou que tem uma teoria. Porque, olha só, uma das coisas que eu posso pensar da mãe do Colt é que... Será que ela tem alguma linhagem com o rei mesmo? Mas qual o rei? Porque, tipo assim... São vários, né? Na verdade, não é que eu não tenho certeza se são vários. Isso é uma coisa. Mas eu sei que Vintas tem um rei, por exemplo. Mas eu não sei se nos outros locais do mapa tem reis. Então, assim... Mas que ela é da nobreza, a gente sabe isso realmente. Isso, a gente sabe. Sabe por que eu votei na Dena? Por quê? Porque, primeiro, que eu achei... Eu pensei, existe um livro da Auri, então deve estar explicando lá. Mas parece que não explica muito bem, só fala um pouco sobre o mundo dela, né? Segundo, porque a história da Dena, eu acho que sim, é uma história muito, muito ainda a ser descoberta, se for descoberta, porque talvez nem seja. Mas assim, eu acho que a história dela, independente do que seja, a gente já consegue entender quem seja a Dena. E a gente consegue inferir o que seja a história dela, ou então qual o teor da história dela. Que provavelmente ela seja órfã, ou então que a família dela era uma família, assim, que não representava uma família ruim mesmo, sabe? Como se, mesmo que os pais dela estejam vivos, eles nunca foram pais de verdade. Então a gente sente que a Dena tem uma coisa de órfão dela e tem uma coisa de perda, que ela perdeu pessoas que eram mesmo, muito né? importantes para ela. Sim. Talvez saber que quem sejam essas pessoas, se essas pessoas tenham algum impacto para a história, isso seria legal. Eu acho que, por exemplo, é muito engraçado pensar nisso, porque no caso da Auri e da mãe do Colt, a gente tem uma curiosidade mais do passado delas. Sim. Tipo, qual que era o passado dessas duas? A Dena, igual você falou, a gente tem uma certa noção do passado dela, não com detalhes, mas a gente tem uma noção emocional de como que é o passado dela. Mas parece que o que chama mais atenção da Dena é o presente dela, né? Sim. Do tipo... Eu tenho a sensação que ela parece muito com o Colt. Muito. Mas foi você que me falou que tinha uma teoria de que ela era espiã? Não. Ah, eu achei que era você. Porque ela... Inclusive, é tão inteligente, talvez, quanto o Colt. Sim, ela tem uma inteligência, com certeza. E ela lida, já tá há muitos anos na estrada, tendo que cuidar de si mesma. Sim. Tal como o Colt. E, tipo assim, o que é interessante é que a Dena, ela encontrou com o Colt na caravana de Roent, falou pra ele que ela ia pra Annilen, que era uma cidade na República beirando o Seald. E aí o Colt foi pra universidade e tal, seguiram caminhos separados e eles se encontram em Inri. Então encontraram na caravana em Inri. Depois ela vai pra Trebon, que é uma cidade completamente distante, no mesmo momento que Colt tá lá. Então, por que o presente dela tá se interlaçando muito com o Colt? Fica aí essa pergunta. Eu acho que gera uma certa curiosidade nessa questão dessas coincidências que tem Dena e Colt. E a Áurea, eu tenho muita curiosidade. Não, nela. a Áurea não tem nem noção do exatamente. que seja. Exatamente. A gente não Áurea tem noção. é a maior incógnita, assim. A mãe do Colt, até talvez eu entenda, é uma nobre que se engraçou pelos encantos de uma Edenaru e fugiu com a trupe. Sim. Agora, a Auri, eu nem noção. Ela é um ser mágico? Não sei.Ela é uma encantada, né? Ela é uma ex-aluna? Eu não sei, eu não tenho Nossa, não dá pra a saber. menor Ela ideia. pertenceu à realeza, porque ela é muito elegante, né? Ela é muito... E ela é muito Exótica. inteligente ao mesmo tempo. Ela fugiu da Luadouro? Também não sei. A gente não sabe. Não tenho a mínima ideia. Pra mim, ela, na verdade, tá mais pra encantada. Porque eu acho que ela tem anos e anos. Anos, Você talvez. acha que ela é bem velha? Eu Tipo, acho. Eu acho que sim. Mas é uma sensação a gente não sabe, né? É uma sensação que eu não consigo embasar. Talvez seja uma torcida. Enfim. Bom, a segunda enquete que a gente fez... Terceira, na verdade. Foi qual matéria que vocês queriam que tivesse sido melhor explicada ou que tivesse mais detalhada. E deu empate. Qual que você votou?
Eu votei em siglística. Então a gente fez a matéria entre 3 matérias: nomeação, simpatia e siglística. Foram 9 votos também. E acabou. Eu votei em siglística. Eu votei em nomeação. Sabe o que eu acho? Olha só. Nomeação, simpatia e siglística. Siglística, eu entendo na minha cabeça que é quase como uma programação de computador, só que mágica. Tá, você entende de programação? Não. Então tá certo. Por isso que eu acho que pode ser isso, porque eu não entendo, tipo assim... Vemos que programação é uma magia pra Jordana. O desconhecido geralmente é. A simpatia é meio bizarro, mas como eles explicam tão bem como funciona, a gente pensa, nossa, é quase um manual de simpatia. É quase que, tipo assim... Quase que eu consigo. Quase que eu consigo. É quase que eles dão uns métodos científicos pra fazer a simpatia. É tipo uma receitinha de bolo. É só você dividir sua mente ali e tudo bem. Agora, a nomeação... E talvez por isso, inclusive, que a simpatia ou coach seja tão bom, né? Porque é uma coisa matemática, seguir as regras e tal. Agora, a nomeação é tipo... Quando você tá na escola e tentam explicar a interpretação de texto. Mas é justamente por isso que eu não votei em nomeação. Porque eu não quis, fosforilar muito sobre ela. Porque eu sei que não vai adiantar. Se o pobre do Cole tenta e vive aquilo e não consegue... vamos falar daquele vídeo do Cole agora? Do Patrick agora? Eu encontrei um vídeo no YouTube, até mostrei pra Jordana faz pouquíssimo tempo. Minutos. Dele falando sobre magia. Então, ele fala, na própria interpretação do Patrick, existe a magia que ele chamou de científica e existe a magia que ele chamou de poética. E a diferença entre elas é se as regras daquela magia estão aparentes para o leitor ou não. Porque, geralmente, como se trata de um sistema de magia, tanto a científica quanto a poética, elas têm, no fundo, uma regra entre elas. Só que essas regras, elas estão óbvias para o leitor ou não estão. E aí o Patrick fala que ele tenta colocar das 2 tipos de magia no livro dele. Então a magia científica para ele seria a simpatia em si, que ele inclusive aborda quase que o método científico mesmo da simpatia. Sim, você que sabe como exatamente, funciona. A gente sente, ele fala assim, a gente sente que como se a gente fosse um personagem de lá, a gente conseguiria aplicar esse método. Agora, a magia poética... A regra não tá aparente. Igual ele falou, tipo assim, o Cole conseguiu nomear, você mais ou menos entende como ele conseguiu, você não sabe direito como que foi que desengatilhou e tem uma parada de uma mente desconhecida, adormecida, que você também entende, mas não tá, a regra não tá aparente. Exatamente. Então, é mais obscura. Ela, talvez por isso ela seja mais mágica. Inclusive, quando a gente lê o livro, eles falam que simpatia é como se fosse uma pseudo-mágica. Eles nem consideram tanto uma magia, não, né? tipo assim, isso é só simpatia, coisa que a gente aprende na universidade. Sim. Agora, as nomeações são coisas tal quais do grande Taborlin. Sim, então elas são mágicas de verdade. Olha que coisa louca. Então a magia poética é a magia mais mágica que tem. Gostei. E assim, pensando um pouco sobre isso, eu querendo defender minha bola, né? Tipo, eu acho que é por isso que eu votei em siglística, porque se ela é considerada uma magia científica, mas ela pra mim não tá com uma regra tão aparente. O Patrick, ele até tenta explicar, tipo, as runas, o que cada runa significa, que você, desenha tal coisa e conecta com tal coisa, nananã, mas ficou claro. Pode terminar. Não ficou claro, até porque as runas, ele criou nomes diferentes pra elas e tal. E outra coisa é que não foi nem a questão das runas, que até a questão das runas ficou bem sedimentada mais ou menos. A questão é, tipo, como que funciona? Elas estão tirando energia de um lugar e colocando para esse objeto que foi colocado a runa nele, mas assim, essa energia ela é constantemente conectada. Como que faz para você desconectar? Eu fiquei super confusa. Por isso que é programação. E outra coisa, eu acho que também não é nem que o Patrick
tenta explicar. Não, ele explica o suficiente. Porque É verdade. é como se ele não tenta explicar tanto. Ele não tenta deixar claro que nem a J.K. Rowling, que explica em todo o livro como é que funciona as partidas de quadribol. Não. Ó, Jordana. Ele, na verdade, Ah. ele explica como se você já pertencesse àquele mundo, como se aquilo fosse coisas óbvias, como se aquelas coisas fossem óbvias. Ele só fala o suficiente. Ele não explica tudo. E eu acho que é um pouco intencional e também, é né? um pouco, é bastante intencional. Até que ele não para o tempo todo pra explicar como é que funciona a cultura Verdade. e tal. Ele fala como se já fosse subentendido. Isso foi uma coisa que a gente até comentou, né? Que, tipo, o solstício de inverno foi dentro ali do solstício que ele foi falando. Tudo é falado de maneira implícita. Sim, o Festival da Colheita também Aham. foi de maneira implícita, com certeza. E até porque, olha só, como seria estranho a gente ter que explicar se a gravidade fosse uma mágica. A gente não explica a gravidade como se fosse uma mágica quando a gente tá falando de coisas normais. Assim, aí ele foi e deixou a espada cair no chão. Olha só, a E a espada... espada caiu no chão porque existe a gravidade. A gravidade Exatamente. faz É sentido. como se fosse realmente uma regra daquele mundo e ponto final. Não faz vai sentido. se discorrer muito sobre aquilo, porque faz parte das regras daquele mundo. Até porque ele tá contando uma história pra pessoas que vivem naquele mundo, e não pra Exatamente. pessoas que são fora daquele mundo, não é Exatamente, verdade? porque olha só, a gente tem que lembrar quem tá contando a história e pra quem. É o coach contando a história na pousada Marco do Percurso. Então é um narrador, como é que fala? É um narrador mesmo, não onisciente, em primeira pessoa, para pessoas também daquele universo. Ou Sim. seja, pessoas que já sabem como as coisas funcionam, as pessoas que estão vivendo nas mesmas regras que ele. Assim, mais ou menos, né? Porque ele teve contato com algumas coisas que as outras pessoas não tiveram, né? Tanto assim. Mas o cronista meio que Tipo, frequentou... Dracos. Mas o cronista meio que frequentou a faculdade e ele tem uns conhecimentos a respeito disso, sabe? Sim. Pelo menos conhecimentos teóricos. Bom, a quarta enquete foi pra saber onde estão dois personagens. Qual que eles queriam saber onde que tava. Então, entre Ben e Scarpe, quem vocês acham? Quem vocês têm mais curiosidade pra saber onde eles estão? Aí, 100% dos votos, Dos 7 votos, 100% votaram em Ben. Olha só. Mas sabe por que eu acho? Porque teve um momento que Coach falou, eu acho que foi ainda nos interlúdios, que ele iria se virar. Scarpe era uma pessoa influente e que ele disse mesmo, na hora que ele estava sendo preso, que ele iria se virar, sabe? Sim. E a relação que construiu foi mais breve, não foi tão íntima como a relação de Ben com Coach. Então, assim, eu acho que a gente realmente tem maior curiosidade porque a gente ficou mais apegado mesmo. Eu não tenho certeza, mas eu acho que ele chega na despedida do Ben, eu acho que ele chega a falar, tipo assim, nós ainda demoraríamos muito tempo pra nos encontrar. Então eu acho que ele vai encontrar com o Ben ainda. E eu acho que foi um spoilerzinho assim, spoiler não, foi uma prévia. Uhum. Outra coisa, então a gente tem que ter consciência que quando eu fiz essa enquete, os dois são pontas soltas. Então, tanto o Ben quanto o Scarpe, eles são duas pontas soltas, mas a ponta solta que ganhou mais é onde que tá o Ben? O que ele fez da vida? Porque a gente sabe que o Ben, ele sabia nomear, então ele não era qualquer arcanista, ele tinha uma dominação da nomeação do vento e tal. Mas eu também tenho uma curiosidade pra saber quem é o Scarpe. Eu votei no Ben, eu tenho muitas curiosidades pra saber, até porque ele ficou numa cidade da República, que é Hallowfell, naquela viúva, lembra? Que ele decidiu ficar com a viúva. Mas eu acho que ainda tem mais coisa pra ele oferecer e eu tô muito curiosa pra ver ele vendo o Cole do jeito que ele tá agora. Porque você não tem uma certa curiosidade pra ver, tipo assim, o mestre se orgulhando do seu aprendiz? Porque o Cole tá chegando de uma maneira muito intensa já agora, né? Não só se orgulhando, mas temendo o rumo que Coach tá, né? Porque foi Também, uma né? coisa que preocupou um pouco Ben. Tanto é que ele Verdade. falou naquela dedicatória do livro, né? Cuidado com a insensatez. Sim, ele falou isso mesmo. E o Scarpe, né? Porque, gente, o Scarpe, ele é um
imenso contador de história. Então ele não é um contador de história como o velho Cobb, por exemplo, que conta as coisas erradas, é orgulhoso e tal. O Scarpe, ele é sábio. Você tem a sensação de que ele sabe. Exatamente. Ele sabe, ele conta histórias milenares. Ele questiona um consenso daquele mundo de que os Amir pertencem à igreja do Teliniana. E, na verdade, ele conta uma história de que os Amir são um grupo extremamente antigo, mais antigo que a igreja desse mundo. Então, tipo assim, ele é um cara que... É isso, eu fico curiosa, tipo assim, ele é só um contador de história? Ele é um arcanista? Ele é um nomeador? De onde ele conheceu o cronista? Será que ele faz parte, ou já fez parte da dos igreja? Amir? Da igreja teliniana, porque ele conhece aquele sacerdote, naquela abordagem que o sacerdote... Quem é o Scarpe? Eu tenho muita curiosidade e eu quero saber onde ele tá, e eu quero saber como que ele vai encontrar de novo com o Quoth. Também tem aquela parada de, tipo assim, o Quoth tá crescendo muito. Como essas pessoas do passado reagirão a esse Quoth novo, sabe? Sim. E como eles poderiam ajudá-lo, né? Sim. Ok. Aí, a quinta enquete. Pode falar aí. Foi, eu perguntei assim, Se teria se na opinião de vocês, aquela frase quando ele... Aqueles momentos que ele fala assim, bom, meu nome é Quoth, eu incendiei a cidade de Trebon, eu resgatei princesas de reis, eu fui expulso da universidade mais cedo do que as pessoas geralmente costumam entrar, eu fiquei Feluriano e saí com a minha sanidade, aquelas coisas. Se vocês achavam que aquilo era ou não clickbait, já que quem incendiou Trebon não foi o Quoth, foi o Dracos. Dos 8 votos, 75% disseram que foi clickbait e 25% disseram que não tinha sido clickbait. Ou seja, isso mostra mais, na verdade, uma característica da narrativa mesmo de Quoth, de Patrick, né? Que ele fala uma coisa, ele tenta te preparar, fala assim, vai ter um monte de treta aí lá pra frente, hein? Só que a história não acontece tão linearmente daquela maneira que a gente tinha pressuposto. Sim. Né? Nossa, muito isso. E, assim, na minha opinião, isso é legal. É ótimo. É muito legal isso dele... É que clickbait é um nome muito recente, né? Muito moderninho. Mas eu tenho a sensação de que é um jeito dele... Igual a gente tinha comentado aquela vez, o Quoth é um Edena Rule. Então ele, por si, desde a infância, é um contador de história exímio. Ele é um exímio contador de história. Então, ele sabe como brincar com a narrativa a ponto de você dar uma migalhazinha ali pro leitor, o leitor achar que tá acontecendo alguma coisa, ou se preparar para aquilo, e aí, na verdade, ele faz a narrativa rodar de uma maneira diferente. Porque assim, pra mim... Eu vou usar o termo clickbait. Pra mim foi um pouco clickbait, sim, porque... Caramba, o Dracos, ele mesmo explica. O Dracos, com ou sem Quoth ou Dena lá, ele ia incendiar Trebon. Uma hora ou outra. Uma hora ou outra. As árvores iam acabar. O seu vício, aquele cara que oferecia Dênera pra ele já tinha morrido, então ele não tava oferecendo mais isso pro Dracos. Então, tipo assim, ele ia parar em Trebon de qualquer forma. Por conta da abstinência. Exatamente. É claro que ele foi acelerado esse processo porque o Quoth drogou ele entrou em estado de mania, saiu daquele estado de medo animalesco, de interagir mesmo com o ser humano, e foi pra Trebon. Mas... Então ele pegou uma simples frase, né? Coloquei fogo na cidade de Trebon e completamente criou uma narrativa inesperada. E foi super legal de ler. É como se ele entregasse um spoiler, a gente caísse no que mais ou menos está sendo dito, mas depois a gente percebesse que não tem nada a ver com o que foi contado. E assim, uma coisa, eu falo muito que eu li, eu escutava, inclusive um dos motivos da gente criar esse episódio, desse podcast, e eu vou até arrastar a Jordana junto, foi porque quando eu estava lendo O Nome do Vento, acho que pela segunda vez, ou terceira, eu acompanhava com um podcast também norte-americano, que era o Duke and Duchess Podcast. E era muito legal eles falando isso. E eu me esqueci o que eu ia falar. Mas enfim, o que eu queria dizer é que um desses episódios que eu tava escutando eles falarem, eles comentam sobre o quanto eles leram
E ainda tem muito ao pro Quoth falar. Então, o Quoth, ele joga um monte de feitos que ele vai fazer. Então, incendiou o Trebon, dormiu com Feluriana, Expulso expulso da universidade, etc, etc. matou um rei adormecido, fugiu, quer dizer, matou o rei, resgatou princesas, etc, etc, etc. E a gente, até agora, num livro de 600 páginas, a gente ficou sabendo só de um. Então, tipo assim, eu tô muito empolgada pro que vai vir. E um pouco preocupada, talvez. Mas a gente sabe que o segundo livro tem 900 páginas. Então, a gente espera que vai dar uma acelerada. Inclusive, eu recomendo vocês escutarem o The Duke and Duchess Podcast. Quem tem, às vezes, o domínio da língua inglesa. Eles são muito divertidos também. É claro que a gente tem as coisas bem originais entre eu e a Jordana. Mas as coisas que eu sempre puder dar brigas. créditos... Vai ser... Vocês podem ter certeza. Eu gosto muito de dar créditos para as pessoas. Nas fotos, nas imagens, enfim. Sexta enquete, Jordana. Então, de qual história vocês mais querem saber, né? Teve 10 votos essa. Do Chandriano ou do Zamir? Chandriano ganhou com 80% dos votos. E assim, o que a gente sabe hoje em dia? Vamos falar. O Chandriano parece que foi uma criação... Parece que eles meio que se originaram inicialmente de Lanri, né? Do Helix, né? Do Helix, que era Lanri. E aí a mulherzinha dele morreu, a Lyra morreu. E isso fez com que ele se tornasse mais pra frente o Helix. Mas a gente não sabe como é que foi o trajeto, os porquês direito. A gente sabe como que eles funcionam. Isso foi uma coisa muito interessante. Há quanto tempo que eles surgiram. Sim. Tipo assim, o Chandriano... Então, a gente teve a história do Helix, que parece ser o líder do Chandriano, né? Que era Lanri. E que se tornou o Helix com uma mistura de castigo ali dos Selitos. E tem os Zamir, que são a gente tem a história dos Selitos e a gente participa. Antes do Scarpe ser preso pelos sacerdotes, ele estava contando a formação dos Zamir. Como que eles se uniram para lutar contra o Chandriano, né? E o Chandriano, a gente não teve essa união. Então, a gente tem contato ali com o Gris, a gente teve contato com o Vaso, aí o Vaso deu umas dicas de alguns personagens que podem participar do Chandriano, mas a gente não sabe como eles se uniram, por que eles estão juntos, qual que é o objetivo deles. Tanto é que lá no iniciozinho da história, quando o Quoth ainda estava de frente para o Chandriano, de frente para o Gris, Helix fala... Lembre-se do seu objetivo. Quem é que vai te proteger dos cantores? Quem é que vai te proteger dos Siltes? Que eu não sei quem que é Siltes. Quem é que vai te proteger dos Amir? Então, tipo assim, quem são esses personagens? Por que eles... Quem que são os cantores? Quem são os Siltes? Caramba. Tipo assim, eu não sei quem que é esse povo. Eu tô muito curiosa pra saber quem que são eles, sabe? E por que eles perseguem o Chandriano? E por que eles são fortes o suficientes pra... Outra coisa que a gente discutiu o Chandriano, ele é onisciente. Por exemplo, por que Quoth tá vivo? Por que a gente não sabe se Ben tá vivo, mas provavelmente tá, porque ele falou que ele vai encontrar com o Ben no futuro. Como é que o Quoth e o Ben sobreviveram ao ataque do Chandriano, sabe? Por que aquela menininha que viu o vaso do Chandriano também tá viva? Então, assim, quais são os métodos? Eu tô muito curiosa. Como é que eles ficam sabendo, né? E por que a história deles, eles não permitem que os outros saibam, né? Exatamente, tem muita ponta solta. Nossa, tem muita. Enfim. É isso. Pergunta 7. Qual que é a história que vocês estão mais ansiosos para ler, né? São aqueles pequenos clickbaits. Sim. São aqueles pequenos resumos do que está por vir. Eu coloquei só 4. Tem mais, mas eu coloquei a expulsão da universidade. O resgate da princesa do rei adormecido. Lutar como Adenriano e a Feluriana. O que mais recebeu votos, na verdade, foram 2, né? Que é a expulsão da universidade e o resgate da princesa do rei. Sim. E que realmente, eu até pensei, né? Nossa, será que ele já foi expulso da faculdade? Quando eu tava lendo o capítulo, né? Será que ele já foi expulso da faculdade e essa é a história? Mas depois ele fala, e aí o Ambrose me deixou um pouco de lado, mas depois eu fui pego na boca da botija e aí eu fui expulso da universidade. Então, aquela não foi a expulsão de fato. Ele vai ser expulso uma segunda vez. Sim. Aí tem a enquete de número 8.
qual a ponta solta, né, que vocês mais querem saber, né? Qual o mistério que vocês mais querem saber. A relação de coach com a simpatia e a música. Por que ele está sem, né, essas duas coisas? Por que ele não consegue mais fazer simpatia? Por que ele não consegue mais fazer música? Que é, então, essa problemática do presente mesmo, né? Que conseguiu a maior quantidade de votos, 50%. Tem também o mistério do mestre Freixo. Sim. O mistério de Bast. Por que ele surgiu, por que ele ajuda tanto, onde é que ele conheceu. E Inaugures, né? Onde fica, né? Onde é aquela cidade que tá marco do percurso mesmo. Onde fica, por que tá acontecendo tantas coisas assim, né? Quer comentar alguma coisa sobre isso ou não? Não, eu acho que é uma curiosidade, até porque o silêncio, né, que ele fala, o silêncio é muito importante. Por que ele não canta mais? Por que ele não faz mais simpatia? Porque igual eu comentei nos outros episódios, o Quoth, ele teve momentos de descendência, foi até um errozinho eu falar que ele tá só ascendendo. Teve, a morte dos pais dele foi um momento em que ele... De declínio. De declínio, até um declínio bastante emocional, e mental também. Mas ele tá numa ascendência muito intensa. E mesmo a morte dos pais dele ainda não fizeram se abater. Pelo menos por enquanto. Sim. É claro que às vezes ele dá amostras do sofrimento tremendo que ele ainda guarda, com certeza. Por exemplo, até porque ele chamou o nome do vento por conta de um sofrimento. Por ter contato... Esse sofrimento inconsciente se superficializou e aí ele chamou o nome do vento. Então, tipo assim, não estou falando que seja fraco ainda, mas ele tá conseguindo. Ele tá conseguindo manter a simpatia e a música. Ele até continua a música evoluindo. ajuda. Sim. O que vai acontecer na história desse personagem que vai levar ele ao declínio, assim? A decadência mesmo, né? É uma curiosidade muito grande. O que aconteceu nesse meio que tem, o que aconteceu nessa história que deixou ele nesse estado de hibernação. Se é que pode dizer isso, né? Talvez até porque morte mesmo. Porque né? algo que é hibernado, ele vai ter esperança. Será que realmente tem esperança? Sei lá. Fico com curiosidade. E uma das coisas do Mestre Freixo que muito me deixa um pouco ansiosa é porque eu acho realmente que ele tem a ver com o Chandriano. Enfim, ele levou a Dena pro ataque, né? E ele levou a Dena pro ataque, certificou-se de que ela seria uma moça calada. Ela sobreviveu. Então, assim, parecia até um pouco daquela canção, né? Entra muda, sai calada. E outra coisa, então, mais uma sobrevivente de um ataque, né? Do Chandriano, que é ela, Sim. né? O que reforça o elo de semelhança de Coach com Dena. Sim. E, por fim, a última pergunta, né? Se vocês acham que o mapa dos 4 cantos está incompleto, né? Se está faltando informações, propositalmente ou não. Eu acho que essa que foi a enquete que conseguimos mais votos. Sim. Sim, foi a resposta de 83% dos votos, né? Dos 12 votos, que tá faltando realmente informação, que eu até comentei nessa pergunta, né? De que eu acho que, inclusive, isso é proposital. Sim. Pra dar mais um teor de mistério, pra não... Eu tava até pensando, só pensando assim, de tanto que o Patrick segura o mistério, que provavelmente no The Doors of Stone, né, que é o The Doors of Stone, que é o último livro dele, capaz eu tava pensando comigo mesmo, o cara às vezes segura tanto as coisas, que às vezes ele vai liberar o mapa completo só depois do livro sair, tipo assim, só para as pessoas não terem spoiler antes da hora, sabe? Eu fiquei pensando assim... Sim, com certeza. Tipo, eu fico curiosa para saber onde que tá a pousada marca do percurso, que é onde é que tá na Algures, né? Uhum. Onde ficam os encantados. Uhum. Eu tenho muita curiosidade, tipo, onde que é o local? É um local, não é um local? Como que funciona? Não sei. E outra coisa, eu me esqueci de novo. Lembrei.
Que era uma coisa que eu queria sempre falar, mas eu achava que tinha que segurar, porque às vezes podia soar como spoiler, é que a gente tem o nome do vento passando-se única e exclusivamente no território da República. Então, tirando a pousada no Marco do Percurso, que a gente não sabe onde é, a gente não saiu da República. Então, a gente tem o Zedenaru só rondando a República, a gente tem o Ben ficando em Hallowfell, que tem até no mapa, tá na República. A gente tem Tarbean, que tá na República. Inri Universidade estão na República. Trebon está na República. Então, a gente não saiu da República. E a gente imagina que um menino que conquistou tanto, por exemplo, ele vai aprender a luta com os Adenrianos. Será que ele vai para o Adenri? Onde fica a Feluriana? Será que ele vai sair da República para conhecê-la? Onde é o rei? Onde fica a princesa que ele vai salvar? Será que fica na República? Então, tipo assim, tem muitas respostas que eu acredito que, às vezes, os próximos livros, se Deus quiser, saia. né? A gente tem que fazer a utilidade desse mapa, né? Tipo assim, Sim. é o que eu espero, né? Tipo assim, bom, a gente ficou num local que deu só República, né? Sim. Mas, enfim, eu acho que eu queria mais um mapa mais completo. Eu imagino que no próximo livro... Porque o que eu descobri? Eu descobri que parece que a narrativa do Quoth vai só até os 3 livros, vão ser, mas eu acho que o mundo dos 4 cantos ainda vai continuar. Ele ainda tá escrevendo histórias sobre os 4 cantos, sabe? Qualquer história, eu não sei qual que é, né? Mas eu imagino que esses 4 cantos, esse mapa ainda vai ter muito... Ele ainda vai ter muitas adições ainda nele. E eu tô bem empolgado, porque eu gosto muito disso. Patrick, só espero que você tenha se vacinado, viu? Não, ele deve ter se vacinado, sim. Aí agora a gente vai chegar num momento da gente falar dos nossos capítulos preferidos e depois um pouco tem algumas reflexões que eu acho que são interessantes. Uhum. Então tá. Aqui... A Jordana teve 35 capítulos. Vai. Não foram 35, foram só 9. Eu não contei, mas são menos de 9, eu acho. Um dos meus capítulos preferidos foi A Floresta. Que foi Dedos e Cordas, capítulo 19. Que foi o momento do luto de Colt. Que ele realmente acabou de perder a família e vai pra floresta e se refugia nas florestas, né, daqueles locais. Começa a caçar, fazer manter sua sobrevivência em condições até um pouco precárias, e ele passa o seu tempo, a maior parte do tempo, tocando o alaúde. Toca o alaúde até arrebentar a primeira, a segunda e a terceira corda. E por que você gostou dele? Eu gostei dele por quê? Porque é nesse momento que Colt está sozinho. Colt, pela primeira vez, está sozinho e está tendo que lidar com a dor surreal, assim, da perda da família, que ele nem consegue identificar se é isso mesmo se isso realmente aconteceu. Tem um momento que ele, mais pra frente, ele até duvida de si, que isso realmente aconteceu, de que até o que o Chandriano era real. Uhum. E ele lida com isso com a música. Ele fica tão ensimesmado, tão dentro de si mesmo, que ele começa, e eu acho que isso tem muito a ver com a capacidade dele de nomeação no futuro, dele acessar essa dor através da música, que eu acho que realmente tem relação com o poder da nomeação dele no futuro. Outro capítulo que eu gostei muito foi Menos Talentos, capítulo 36, que é quando ele mostra sua inteligência a todo vapor, toda a sua sagacidade, que ele realmente acorda daquele hibernação que ele estava em Tarbean e volta já para a universidade com tudo, é admitido, ganha dinheiro, é uma loucura total. Acho que isso é muito, muito top mesmo. Eu acho que talvez esse seja um dos primeiros feitos públicos, assim, que ele começa a construir aquela máscara de herói dele, assim, aquela máscara de sou muito, muito incrível, essas coisas assim. Porque ele tem uma máscarazinha. Igual o Bash falando do cronista que ele tinha uma máscara de hospedeiro, a gente não pode deixar de achar que ele também tem uma máscara de herói ali um pouco também, né?
Outro capítulo que eu gostei bastante mesmo foi Um Lugar para Incendiar, que é o capítulo 54, que foi quando ele vai na Eólica e toca, e realmente magnífico, e acaba encontrando posteriormente com a Dena. Esse capítulo também foi muito bom. Foi muito bom mesmo. Muito bom mesmo. Outro capítulo que eu acho que foi muito bom, e esse você pode falar, porque foi um dos que você mais gostou também. Sim. O Vento Eternamente Mutável, que é o capítulo 46. Fala aí. Não, que é o capítulo que ele e o Elodin vão conhecer o refúgio, né? Que aí o Elodin até faz algumas nomeações lá também. Foi um capítulo muito legal. Eu gostei muito de conhecer o refúgio, de conhecer o Inker, e conhecer um pouco mais da doidura do Elodin, que ele é divertidíssimo, inclusive, Sim, né? Exatamente. Eu gostei muito de ler esse livro, eu me diverti muito lendo ele. E o próximo capítulo que a Letícia gostou também foi o capítulo 80. É Em Contato com o Ferro. Que é o capítulo que o Cole derrota o Dracos. Eu gostei muito da forma como ele derrotou, do jeito que ele aplica a simpatia, do jeito que ele aplicou a siglística, tudo. Eu gostei muito de ler. Foi um outro capítulo que eu me diverti muito lendo, assim. E acho que é isso mesmo. Uhum. E os outros 2 capítulos que você disse que gostou foi o capítulo... Foi você. Foi? Uhum. Ah, eu gostei muito mesmo. Os capítulos 85 e 86, que é Mãos contra mim e o Fogo em si. Que é o quê? Depois que ele nomeia, ele é expulso da faculdade no capítulo 85. Da universidade. E no capítulo 86, ele é readmitido e vira o fucking Relar. Nossa, foi um dos capítulos mais dinâmicos e mais tipo... que legal! Foi legal mesmo. Eu coloquei que a Auri, no geral, ela não tem nenhum capítulo específico, mas todas as vezes que a Auri apareceu no livro, eu gostei muito. Do jeito que ela conversa com ele, as sacadas com palavras que ela tem. Gostei. Eu sempre gostei de ler as partes onde a Auri tá. Agora, uma reflexão aqui que a gente discutiu e eu achei muito interessante, assim. Sim, foi um paralelo entre Lanri entre Lanri e Colt, né? Que Lanri, que depois da perda de Lyra, que era sua esposa, Lanri antigamente não era um bom nomeador. Sim. Ele era um bom lutador, mas quem nomeava melhor era sua esposa Lyra. Ele nomeava, assim, incrivelmente bem. Era uma das mais top da galáxia. É. Aí, quando Lyra morreu, algo acontece com Lanri. O que eu acho foi que ele teve acesso a essa dor tão intensa, o que eu acho. Que foi muito bom. Ele teve acesso a essa dor tão intensa que ele acordou aquele urso hibernado. Aquela mente adormecida, Aquela mente adormecida por conta dessa dor tão intensa. Porque o seu sentido de viver era na Lyra, né? Isso. Então, quando ele a perde, na minha cabeça, ele consegue acessar esses nomes perdidos, essa capacidade perdida da nomeação. É uma ótima teoria. E isso faz com que ele se torne o nomeador tão poderoso, né? Que ele se tornou. Sim. Né? Que ele, inclusive, depois vai ser punido, né? Pelo Selitos, né? E se torna o Heilax, que a gente não sabe como. Depois ele junta... a Rotan Chandriana deles, né? Mas depois... E isso eu acho que parece muito com Colt. Por quê? Colt, ele é uma pessoa boa, tal como Lanri era inicialmente. E ele tem uma perda muito intensa, muito brutal, que foi a perda da sua família. E quando ele acessa... Só que por um tempo, ele manteve esse sentimento... adormecido, como uma forma mesmo de coping, de lidar com esse sofrimento, né? Usando inclusive a música para fazer isso. E quando ele reacessa essa dor, que é quando o alaúde quebra, quando a Ambrose quebra o alaúde dele, ele consegue acordar esse urso adormecido e consegue nomear o vento pela primeira vez, nomear alguma coisa pela primeira vez. Eu acho que, assim, é um paralelo bom, ainda mais essa questão do Lanri e da sua mente adormecida, que não é dito, mas eu acho que faz muito sentido, eu adorei. É claro que o Lanri, em termos de nomeação, fica muito mais poderoso que o Cole na sua primeira nomeação. Mas a gente percebe que, quando o Elodin fala, é uma coisa comum você ter acesso a emoções difíceis e começar a nomear. Mas eu acho que
a emoção do Lanry pra Lyra era tão, tão profunda que ele desenvolve um poder muito, muito, muito forte também. Porque aí é o que a gente acha, que a gente discutiu, que a raiva e a dor que desencadeia esse sentimento, né? Esses sentimentos que vão acordar esse poder, eles estão muito a ver com a intensidade do amor perdido. Sim. Né? Então, isso que faz deles, talvez, nomeadores tão importantes. Talvez a nomeação tenha um pouco desse sofrimento, desse sentimento intenso mesmo, desse trauma intenso de vida. E, assim, eu acho que a gente pode pausar hoje. Beleza. Eu quero fazer mais um episódio onde a gente vai falar de alguns detalhes que ficaram pelo meio do caminho e que eu acho que são muito bons a gente relembrar. Eu tô começando a relembrar eles no Twitter, que são esses povos. Depois a gente ficou basicamente na República, mas eles, o Patrick, ele fala sobre eles. Então ele fala sobre o Adenri, ele fala sobre Vintas, ele fala sobre o Sealdi, ele fala sobre o Império Aturense, e tem algumas coisas muito legais, alguns detalhes que eu acho que a gente não pode ficar sem falar antes de começar o livro 2, que é o Temor do Sábio. Mas, gente, para quem tem o livro, o Temor do Sábio, ou quem leu esse livro, eu recomendo muito, muito, muito mesmo adquirir o Temor do Sábio, e de qualquer forma que você achar melhor. E menos roubando. Bom, a gente vai continuar baseado na divisão que aquele podcast que eu falo muito dele pra vocês, que é o The Duke and Duchess Podcast, então tô dando aí a minha referência, que eles vão começar com os capítulos de 1 a 5 do próximo livro. Então quem já quiser ir esquentando também, a gente vai começar por eles. Tipo eu também? Sim, você também. Mas você essa semana ainda vai fazer a tarefinha de casa, que a gente vai falar sobre alguns detalhes que não podem ser esquecidos antes de começar o Temor do Sábio. Que é bem aquela questão. Esses são os detalhes que quando a gente lê mais pra frente, a gente vai lembrar deles e falar assim, agora fez sentido. Mesmo que não faça sentido, eu quero falar desses detalhes agora. Você que vai saber disso então, meu filho. Não! Vai ser legal. Saco. Vai ser legal. Certo? Tá certo. Tchau, tchau, amigos. Fiquem com o Telu. Tchau, gente. É um prazer sempre. E é isso. Boa tarde. Desliga aí.